Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em uma aula de resolução de questões. Vamos resolver questões da banca IBEST sobre noções de informática. Eu conto com a participação de vocês aqui no meu canal. Deixe o seu like e inscreva-se para fortalecer esse conteúdo, para fortalecer também esse canal. E colabore também, né? Você pode fazer a sua colaboração por meio do Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. Vamos então resolver questões da banca de forma objetiva. E nós iremos resolver essas questões por meio das provas, tá? Então eu selecionei aqui a prova feita pela IBEST do Cresci Santa Catarina para o cargo de advogado, tá? Não vai ser uma resolução de questões por temas. Nós vamos resolver a parte de informática que foi cobrado ali em toda a prova para esse concurso, tá bom? Windows 10 é um sistema operacional amplamente utilizado em ambientes domésticos e corporativos, oferecendo recursos voltados à produtividade, segurança e conectividade. Assinale a alternativa correta em relação aos recursos e funcionalidades desse sistema. Letra A. O Windows 10 não possui suporte a múltiplas áreas de trabalho, sendo necessário usar softwares de terceiro para essa função. No caso aqui, a nossa alternativa letra A, ela está completamente equivocada, né? O Windows 10 possui sim um recurso nativo de múltiplas áreas de trabalho que permite o usuário criar e gerenciar diferentes desktops virtuais para organizar suas atividades, ok? Então aqui no caso a questão está errada, tá bom? Você pode fazer essa utilização aqui, né, por meio do Windows Tab, por exemplo, né? Ou clicando no ícone visão de tarefas. O recurso Windows Defender está disponível apenas nas versões Enterprise e não oferece proteção contra ameaças em tempo real. Errada, né? O Windows Defender, ou Microsoft Defender Antivírus, está incluso nas versões do Windows 10, né? Eu tenho aqui o Windows 11, por exemplo, e aqui no caso eu tenho também acesso. Então aqui no caso essa alternativa ela está errada, limitou. E fica uma dica para vocês, cuidado, tá, com essa palavrinha aqui nas suas alternativas. É um indicativo muito forte de que a alternativa pode estar incorreta, tá bom? O Windows 10 permite criar várias áreas de trabalhos virtuais para organizar janelas e tarefas diferentes. É basicamente a justificativa que eu dei aqui na nossa alternativa letra A. A questão, então, nosso gabarito fica sendo a letra C. O Windows 10 não possui loja de aplicativos integradas. Possui sim. O recurso de assistência rápida permite recuperação automática de arquivos apagados na lixeira após 30 dias. Aqui no caso, não tem nenhuma relação, tá? A assistência rápida com a lixeira, beleza? Então, gabarito da nossa questão, letra C. Vamos para a próxima questão, envolvendo aqui o Excel, né? Aqui já temos um grau de dificuldade, porque nem todo mundo tem um domínio da ferramenta. Em uma planilha do Excel, a célula A1 contém o número 10, a célula A2 contém o número 25 e a célula A3 o número 40. Caso o usuário digite na célula A4 a fórmula soma, né? E aqui A1, ponto vírgula A3, o resultado exibido na célula será ok, né? Então temos essa fórmula, ok, pessoal? O ponto e vírgula ele é utilizado ali, né? Como um separador, né? De argumentos. Isso significa que a função soma irá somar apenas os valores das células listadas separadamente. E nesse caso, A1 a 3. Então é você somar 10 mais
40. Valor, 50. Ok? Simples, né? A computação na nuvem tornou-se uma solução amplamente adotada por indivíduos e organizações para o armazenamento de dados, execução de aplicativos e acesso remoto a recursos computacionais. No que diz respeito a esse modelo de tecnologia, assinale a alternativa correta. A computação na nuvem é um modelo que exige instalação física. Exige instalação física de servidores em cada computador do usuário final. Gente, computação na nuvem exige uma instalação física, ela basicamente elimina a necessidade do usuário final, né, instalar servidores físicos localmente. Então, todos os recursos, eles vão ser oferecidos, né, por provedores de serviços na nuvem e acessados remotamente. Então, aqui é basicamente uma contradição, né? Na nuvem, instalação física. Não, a nuvem, ela tira essa necessidade de ter uma instalação física dos servidores. É acessado na nuvem, né? Algo remoto. A computação na nuvem permite acessar recursos como armazenamento, processamentos e aplicativos de internet sem a necessidade de uma infraestrutura complexa. A nossa resposta é a letra B. O modelo de computação em nuvem impede o acesso remoto a dados e sistemas funcionando apenas em redes locais. A computação, ela se baseia, né, é um modelo que se baseia no acesso remoto, então não impede o acesso remoto de dados. Apenas empresas de grande porte podem utilizar a computação na nuvem. Pequenas, médias, grandes, então está errada essa limitação. A computação na nuvem permite acesso a arquivos e programas exclusivamente por meio de dispositivos móveis. Gente, a computação, né, na nuvem, ela é acessível, né, por dispositivos móveis, né? Mas o acesso ele não é exclusivo a eles, ok? Os desktops, notebooks e outros dispositivos conectados à internet também podem utilizar. Então, errado aqui a nossa questão. Eu estou destacando essas palavras para vocês observarem um padrão, porque há um padrão quando as alternativas estão erradas. Malware é um termo usado para descrever softwares maliciosos projetados para danificar, explorar ou obter acesso não autorizado a sistemas de computador. Existem diversos tipos de malware, com características e objetivos diferentes. No que se refere a esse tema, assinale ali a alternativa correta. Letra A. O spyware é um malware que espiona, né, o comportamento do usuário e coleta dados, né, históricos de navegação, senhas, sem o consentimento. Está correta, é um software malicioso que, sem o conhecimento do usuário, se instala no computador para monitorar, para coletar dados pessoais, né, como o hábito de navegação, informação de login e senhas. Então, gabarito aqui logo de cara, letra A. Antivírus é inútil. Não é inútil contra o malware, né? Pois ele detecta vírus tradicionais. Não, errada. O vírus, antivírus, ele serve justamente para detectar, para prevenir uma série de ameaças, incluindo também os malwares, né? Como os worms, como o cavalo de Troia, né? Então, está errado aqui essa alternativa. O ransomware é um tipo de malware que rouba senhas bancárias e envia automaticamente ao invasor. Aqui no caso, tá mais para um phishing ou para um trojan, né? O ransomware é um tipo de malware que ele vai sequestrar os arquivos do usuário, criptografando e exigindo um resgate, tá? Ele exige um resgate, ele não envia automaticamente ao invasor aqui, né?
aqui no caso, ele exige então um resgate das informações. Essas senhas bancárias aqui não é feita por esse, é, por esse vírus aqui, né, malicioso. O ORN depende de um outro programa para ser executado e só, só, quando você vê um só, lembre de somente, apenas, tá? Causa danos quando o usuário clica em links falsos. O Orn, ele tem uma capacidade de se replicar, de se espalhar de forma autônoma. Ele não necessita de um programa hospedeiro, ele não necessita da interação de usuário, né? Então, aqui no caso, tá errada, ok? O malware é um nome técnico para qualquer tipo aqui de falha física no disco rígido causado por superaquecimento. Na verdade, é um software malicioso, tá? Aqui não tem nada a ver essa alternativa, então gabarito letra A. No processo de preparação e transformação de dados, especialmente em ambientes BI e ETL, são aplicadas operações que possibilitam limpeza, padronização e modelagem dos dados brutos para posterior análise. Com base nas boas práticas de transformação de dados, assinale a alternativa correta. Dados categóricos nunca devem ser transformados em valores numéricos, pois perdem completamente seu significado original. A etapa de transformação descarta todos os dados nulos e duplicados, pois esses não podem ser aproveitados em análise. Aqui no caso, a alternativa letra A está errada. Dados categóricos nunca devem ser transformados em valores numéricos. Transformação de dados categóricos em valores numéricos é um processo chamado de codificação. É uma prática comum e essencial, principalmente para que esses dados possam ser utilizados em modelos de aprendizado de máquinas e análises estatísticas, né? Então, aqui no caso, a questão, a questão ela erra ao dizer que pedem aqui o seu significado original. A alternativa B está errada, né? A etapa de transformação descarta os dados nulos e duplicados. Dados nulos e duplicados não são automaticamente descartados. A decisão de como que vai se lidar com esses dados depende de uma estratégia de análise. Em algumas situações, os nulos podem ser preenchidos com valores padrão, enquanto as duplicadas podem ser investigadas ou mantidas se for o caso. O descarte de forma indiscriminada pode levar à perda de informações importantes. A transformação de dados é sinônimo de modelagem de dados e não inclui operações como limpeza ou agregação. A transformação de dados é um conceito bastante amplo, né? Mais amplo aqui. Então, ele inclui a limpeza, agregação e padronização. A modelagem de dados é a etapa que se cria uma estrutura para o banco de dados, definindo relacionamentos e a forma como os dados serão armazenados. A modelagem é uma das finalidades da transformação, mas não são sinônimos. Transformação de dados é usado apenas para corrigir erros ortográficos. Está completamente equivocado aqui, né? Limitou a função aqui da transformação de dados, né? Então tá errada. Transformação de dados envolve muitas etapas, envolve a agregação, a filtragem, né, criação de novas colunas a partir de campos existentes, padronização, então tá errada. Então sobrou a letra E. Transformação de dados pode envolver padronização de formatos, cálculo de novos campos e integração de dados de múltiplas fontes. Ok? Vamos agora para a próxima questão.
O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft que permite importar, transformar, modelar e visualizar dados de diversas fontes. Entre seus recursos tem aqui o Power Query, o DAX, e temos aqui a criação de dashboards e a publicação de relatórios na web. Assinale a alternativa correta acerca do uso do BI, beleza? Permite criação de relatórios, mas a publicação só pode ser feita diretamente em servidores locais com SQL. Aqui no caso, a letra A está errada, né? A principal forma de publicação de relatórios criados no Power BI é através dos serviços Power BI Service, na nuvem, né? Então aqui no caso, fala aqui, né? Só pode, limitou, só pode, somente, né? Limitou. De fato, há uma integração com servidores locais, né? A principal funcionalidade de compartilhamento, colaboração por meio de nuvem, mas não é algo exclusivo, né? O Power BI permite combinar dados de múltiplas fontes em um único modelo de dados, mesmo que essas fontes sejam diferentes entre si, como Excel, banco de dados e API. Eu já cheguei a usar o Power BI por algum tempo, de fato é uma dessas funcionalidades. Ele é feito, desenvolvido para atuar como um conector universal de dados, permitindo importação e comunicação, importação e a combinação, né, de informações de diversas fontes, né? Então, questão aqui, letra B. Aqui temos um limitador, exclusivamente, somente, né? Só é possível. Então, errado aqui as demais alternativas, porque há uma limitação no conceito. Beleza? Então chegamos ao final da correção aqui dessas questões de informática que foram aplicadas na prova aí da Banca IBEST para o concurso aí do Cresci Santa Catarina para o cargo de advogado. Se você gostou dessa resolução, deixa o seu like se você está acompanhando essa aula pelo meu canal. Inscreva-se no canal e colabore também por meio da chave Pix alex.concurseiro2022@gmail.com.